Meus amigos, como vocês puderam ver, o último vídeo que eu fiz foi sobre essa situação do Nando Moura, sobre as coisas que estressam a gente, da galera de esquerda, dessa galera canalha aí, que fica mentindo o tempo todo, deliberadamente, fazendo a cabeça de pessoas com mentiras, que é uma coisa que você não consegue manter a calma, porque é algo realmente revoltante. E eu vou dar um exemplo disso agora nesse vídeo. Eu vi uma notícia de que o Marcelo Tais, aquele cara que apresentava o programa do CQC, aquele carequinha lá, ele ganhou um processo contra o Bolsonaro, que foi movido pelo Bolsonaro contra ele, de uma época aí que o Marcelo Tais chamou o Bolsonaro de racista, homofóbico, que não sei o quê. Pelo que eu entendi, esse processo foi movido numa época que o Marcelo Tais deu uma entrevista para o Rica Perrone, que é um canal do YouTube que faz entrevistas com um tema meio esportivo, mas ele pergunta sobre política também, como perguntou nessa entrevista com o Marcelo Tais, e nessa entrevista o Marcelo Tais afirmou todas essas coisas sobre o Bolsonaro, de que ele é homofóbico, racista, que não sei o quê. Eu já digo de antemão que eu concordo que a pessoa tem que ter liberdade total para falar aquilo que ele quiser. Eu acho que o Bolsonaro errou quando ele processou o Marcelo Tais sobre essa entrevista, por ele ter falado isso. Mas o que me deixa pé da vida, porque na verdade o que estimulou essa questão toda foi o programa do CQC, naquela época onde o Bolsonaro ficou conhecido mundialmente como racista, porque o CQC editou o programa dando a entender de que o Bolsonaro era racista. Foi feita uma, vamos repetir aqui porque é necessário, foi feita uma pergunta sobre se o seu filho se fosse gay, Bolsonaro, o que você faria? E na hora do programa passar lá, eles colocaram como se a pergunta é o que você faria se o seu filho fosse negro, ou se o seu filho namorasse uma pessoa negra. Foi uma coisa assim. Então eles trocaram o tema gay para o tema negro, só que a resposta que o Bolsonaro deu foi com relação a gays. Então ficou parecendo que o Bolsonaro era um completo racista. Foi pedida a prisão do Jair Bolsonaro. Ele poderia ficar preso por 6 anos por crime de racismo. Vocês têm noção disso? Ele chegou muito perto de ser preso por isso. A reputação dele ia ser manchada para sempre, porque uma vez condenado, filho, tá ali na tua ficha. Ele quase foi preso, o sogro dele é negro. O sogro dele ligou para ele, cara, você pensa isso mesmo da gente? Olha a situação, olha o constrangimento que foi colocado em cima do Bolsonaro por causa de toda essa situação que foi aí providenciada e estimulada pelo Marcelo Tais e o seu programa lá, o CQC. Provavelmente, eu não sei que poder o Marcelo Tais tinha sobre a edição do programa, mas é fato de que ele não se incomodou nem um pouco com aquilo, tanto que depois ficou repetindo lá no programa do Rica Perrone, que ele é racista mesmo e que não sei o quê. Vocês têm noção? E daí agora a galera tá colocando que como se o Bolsonaro fosse hipócrita. Porque o Bolsonaro ficou ao lado do Danilo Gentili, no caso lá com a Maria do Rosário, colocando que, ó, mas você não era a favor da liberdade de expressão? Por que você está processando o senhor Marcelo Tais? Porque o que o Marcelo Tais fez literalmente prejudicou a vida do Bolsonaro. E não foi o fato apenas deles falar que o Bolsonaro... Eu acho que o Bolsonaro é racista. Não foi apenas isso. Foi toda aquela história do CQC. Mas a mídia está divulgando tudo isso como se o Bolsonaro tivesse processado o Marcelo Tais simplesmente porque ele foi chamado de racista. E não foi, foi por causa de toda aquela história lá do programa do CQC, onde o Bolsonaro quase foi preso por isso. Alguém quase fez ele ser preso. Você acha que isso não é motivo suficiente para você processar alguém por danos morais? Eu acho que é. E o que me deixou pé da vida também foi o Danilo Gentili ficando ao lado do Marcelo Tais. E eu não estou dizendo que é porque o Bolsonaro ficou do lado dele, agora ele tem a obrigação moral de ficar do lado do Bolsonaro. Não é isso. Mas ele fica replicando a história, dizendo que está ao lado do Marcelo Tais, e de que o Bolsonaro deveria desistir do processo, sem ele saber toda a história. Como se o Bolsonaro tivesse processado o Marcelo Tais só por causa disso, meu Deus do céu. Ignorando completamente o fato de que ele pode ter sido, que ele quase foi preso, que ele causou um constrangimento absurdo dentro da família dele. E agora o Marcelo Tais está lá, não, foi só minha liberdade de expressão. Como se aquele programa do CQC não tivesse causado danos reais. Esse caso do Bolsonaro com o Marcelo Tais está longe de ser algum comparativo do caso do Danilo Gentili com a Maria do Rosário. No caso do Danilo Gentili, realmente foi só a opinião dele. Eu acho isso, 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 isso. Agora, no caso do Marcelo Tais com o Bolsonaro, é completamente diferente. O Bolsonaro quase foi preso por isso, por causa de algo que foi espalhado meticulosamente, na maldade mesmo, contra o Bolsonaro naquele programa do CQC. Então, são essas as situações
que a gente fica pé da vida, meu Deus do céu. Como que ninguém tá vendo isso? Como é que alguém tem a coragem de comparar os dois casos e ainda chamar o presidente lá de hipócrita, como se os casos fossem iguais? Não são. Não são. A Maria do Rosário teve algum prejuízo porque o Danilo Gentili decidiu pegar a censura e colocar no saco dele? O que aconteceu com a Maria do Rosário depois desse episódio? E o que aconteceu com o Bolsonaro depois daquele episódio lá do CQC? Não tem como comparar. Estão em níveis astronomicamente diferentes. E é esse tipo de coisa que a gente fica pé da vida. É esse tipo de coisa que faz alguém como Nando Moura tentar desistir do canal, acabar querendo desistir do canal. Porque é raiva após raiva que a gente passa, é dia após dia, passando raiva, passando perrengue, vendo essa galera que possui o controle da narrativa, mexendo os pauzinhos para fazer parecer que a versão deles é a correta. Não tem como manter a sanidade num trabalho desse, cara. Ser militante é sinistro, cara. É difícil pra caraca. É por isso que eu tenho que insistir pra vocês de novo, meus amigos. Deem like nos vídeos, comentem, se engajem, sigam mais canais de direita, procurem diariamente no YouTube, reservem um tempo para vocês se informarem sobre as questões do dia a dia. Porque, não lembro quem que disse essa frase, mas você pode até não gostar de política, mas você vai ser governado por aqueles que gostam. Então você tem o dever, meu amigo, de se interessar por política, mesmo fora das eleições. A gente precisa se engajar o ano todo o tempo, até que as coisas fiquem boas. É um trabalho conjunto. E a gente está aqui levando porrada diariamente. Se eu já levo porrada, que tem um canal pequeno, imagina um canal como o do Nando Moura, meu Deus do céu. Imagina o presidente Bolsonaro, que quase foi preso. Beleza, meus amigos? Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.